Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos falar hoje sobre a lição de número 9, a Arca da Aliança. Essa é a lição de número 9. Estamos estudando sobre o tabernáculo e a lição de número 9 abordará especificamente acerca da Arca da Aliança. O texto onde está baseado a lição é Êxodo 25, 10 a 22. E na lição anterior nós vimos acerca do lugar santíssimo, né? E hoje especificamente sobre a Arca da Aliança. Vamos apenas recordar um pouquinho alguns pontos relacionados ao lugar santíssimo. A terceira divisão do tabernáculo, o terceiro compartimento do tabernáculo era o lugar santíssimo, conforme você pode ver aqui. O lugar santíssimo era também chamado de Santo dos Santos. Ele tinha a forma de cubo, media 10 por 10 por 10 côvados, ou seja, 10 côvados de altura, 10 de largura e 10 de comprimento. Você vai ter algumas variações aí conforme talvez algumas bíblias. A outra coisa que nós podemos observar em relação ao lugar santíssimo, se você pegar as bíblias de estudo, né, as várias informações que as bíblias de estudos elas contêm, a medida então de um côvado equivale a 44,4 centímetros. Então, em números arredondados, a medida de um côvado é cerca de 45 centímetros. Bem, ali no lugar santíssimo, ou no Santo dos Santos, estava então o móvel principal, a mobília principal, que era a Arca da Aliança. O lugar santíssimo, que era o último compartimento então do tabernáculo, tinha a peça então mais sagrada do tabernáculo, que era então a Arca da Aliança. Bem, no comentário da lição, o comentarista ele traz algumas informações iniciais acerca da Arca da Aliança. Inicialmente ele traz os nomes da arca. A arca é chamada por vários nomes, é chamada de Arca de Deus, é chamada de Arca do Senhor, Arca da Aliança, Arca do Testemunho, são vários nomes que ela recebe. Em Êxodo capítulo 25, Deus ordenou então a confecção desta peça, né? Dessa peça que seria a peça então principal então do tabernáculo e do lugar santíssimo. A Arca da Aliança, o registro dela está em Êxodo 25 e também está lá no capítulo 30. As medidas da arca eram 1,10 m por 67. Era o único móvel do lugar santíssimo, ou do Santo dos Santos. Ela continha os 10 mandamentos, continha um vaso também do maná e a vara de Arão que tinha florescido. Era coberta por dentro e por fora de ouro puro, com molduras, anéis e varas de ouro. Assentada na arca da aliança e mantido seguramente em posição pelas molduras de ouro, estava uma placa de ouro maciça chamada de o lugar de misericórdia, ou o propiciatório. Fundidos na beirada da cobertura ou tampa estava figuras de ouro, os querubins. Isso está em Êxodo 25, 19. Seus rostos voltados voltado para o lugar de misericórdia, e suas asas se tocavam acima da cabeça. Entre os querubins, Deus de Israel habitava visivelmente e encontrava seu povo por meio dos seus representantes. Primeiro Moisés, depois Arão. Então a tampa era chamada de propiciatório, a tampa da arca. Isto está relacionado ao fato de fazer propiciação pelo pecado. Era o local onde Deus então era declarado favorável ao seu povo. Os querubins eles eram de ouro puro e estavam soldados no propiciatório, formando assim uma peça única. Eles apontavam então para o trono divino. Portanto, essa era a arca do concerto, ou a arca da aliança. Bem, então nós temos aí nessa descrição então da arca do concerto, da arca do testemunho, as metragens também está aí na revista, na lição, o simbolismo da arca relacionado ao ouro e à madeira, ele está relacionado às duas naturezas de Cristo, ou à dupla natureza de Cristo. O ouro simboliza a divindade de Jesus
e a madeira simboliza a sua humanidade, né? A arca então apontava para um símbolo da real presença de Deus entre o povo. Essa real presença de Deus entre o povo, ela se tornou uma revelação plena no Novo Testamento, porque através da pessoa de Cristo, Colossenses 2:9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Inclusive, um dos títulos de Cristo é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa é uma verdade, portanto, do Novo Testamento. Bem, na segunda parte do comentário, o comentarista ele faz uma descrição acerca da tampa da arca, que era então o propiciatório. A tampa então era a cobertura da arca. Ela tinha então 2 querubins de ouro, um de frente para o outro, as asas permaneciam abertas e voltadas para o centro, era portanto algo muito belo, e a simbologia então da tampa da arca era algo então muito valioso, né? Estava relacionado ao fato da propiciação dos nossos pecados, conforme aparece lá na epístola aos Hebreus. A Bíblia fala em Romanos 3:24 que Deus propôs a propiciação pela fé no sangue de Jesus. Então, o termo propiciação está relacionado ao propiciatório, que era a tampa da arca do tabernáculo. A simbologia dos querubins, logo em seguida, a lição comenta acerca da simbologia dos querubins. Os querubins, eles não falavam da majestade de Deus, também da divindade, né? E os querubins são seres angelicais que estão ligados ao trono de Deus e aparecem em alguns momentos, como no livro de Ezequiel, também no livro do Apocalipse. Eles estão sempre ligados, né, ao trono de Deus. E nesse caso aqui da arca está relacionado então à majestade divina, está relacionado à divindade do Todo-Poderoso, a qualidade do ser divino. Então isto fala da majestade do trono de Deus. Logo em seguida ele comenta sobre os elementos que estavam dentro da arca. Estavam as tábuas da lei, é claro, as primeiras foram quebradas, então a segunda. Estava também o vaso com maná. As tábuas da lei estavam relacionadas então as leis, os estatutos que Deus tinha dado à nação de Israel. O vaso com o maná relembrava então o suprimento de Deus para o seu povo, né? E a vara de Arão que floresceu também estava ali dentro da arca, era para lembrar para o povo que eles então eram escolhidos por Deus, né, para exercer o ministério sacerdotal. Então, as tábuas da lei, um vaso com o maná e a vara de Arão que floresceu, eram os 3 elementos que estavam, portanto, dentro da arca do concerto. Bem, em relação também à arca do concerto, é bom nós lembrarmos e nós também frisarmos, né? Essa arca do concerto, ela desapareceu, nós não temos mais informações acerca da arca. No período dos livros históricos, ela aparece em alguns momentos, inclusive levaram a arca do concerto para uma determinada batalha, a arca foi capturada. Vocês lembram bem desse relato histórico e trouxe algumas consequências para a nação. Mas ela desaparece, de forma que no período então do Novo Testamento já não se tem mais a arca do concerto, apenas uma pedra ficava no lugar santíssimo, né, que ocupava o lugar então da arca do concerto. Mas o simbolismo então principal que nós tiramos aqui é que a arca representava então a presença então de Deus. A arca apresentava a presença de Deus, né, de forma clara entre o povo, e a arca estava relacionado também ao fato de que Deus então estava visivelmente presente de forma visível entre o povo, né? Então era o lugar do trono de Deus na terra, era o local onde Deus, portanto, habitava. O sacerdote ele passava do lugar do átrio para o lugar santo. Ali ele comia os pães da proposição, ali ele oferecia as intercessões diante de Deus, e logo em seguida ele entrava no terceiro compartimento, que era o lugar santíssimo. Depois de fazer todo esse ritual desde lá a entrada, conforme você pode ver aqui, que nós já falamos em aula anterior, desde a entrada passar para o lugar santo e depois entrava no lugar santíssimo.
A ideia era sempre de progressão, ele tinha que passar por etapas até chegar no lugar santíssimo onde estava a Arca do Concerto, que era o símbolo então da presença de Deus entre o povo. Isso mostra então que ele não poderia entrar no lugar santíssimo de qualquer maneira. O lugar santíssimo, na realidade, só entrava o sumo sacerdote, né, uma vez por ano, que era o dia da expiação. O dia da expiação está lá em Levítico 16. E ele aspergia o sangue no propiciatório. Ele pegava o sangue do animal e passava em cima do propiciatório, da tampa da arca. Era o dia então da expiação. Ele tinha que ter uma vestimenta especial e ele agia em nome de toda a nação de Israel. Então isso acontecia no dia da expiação, que está descrito lá em Levítico 16. Era um dia então de intercessão, era um dia então, inclusive a nação tinha que jejuar nesse dia, era um dia em que se oferecia um sacrifício específico pelos pecados da nação de Israel, a Israel como nação. Então, essa figura então do tabernáculo, especialmente da arca, tinha um simbolismo muito grande dentro daquele momento histórico da nação de Israel. Então, concluindo, nós podemos então afirmar aqui, com base então na lição, a arca então era um grande símbolo da presença de Deus, e isso aponta então para a obra completa de Cristo para a sua igreja. Nos dias de hoje, Cristo deixou então o Consolador, que é o Espírito Santo, e através dele nós podemos então desfrutar da presença de Deus. Então a presença de Deus, que era simbolizada no Antigo Testamento através da arca, hoje ela acontece de forma plena através do Espírito Santo que habita na igreja, que reside na igreja, inclusive capacitando a igreja, distribuindo dons, desempenhando o seu ministério. Então, para a gente concluir, vamos relembrar alguns pontos que o professor de escola dominical deve abordar. Primeiramente, ler o texto de Êxodo 25, né, com detalhes. É importante fazer com que o aluno entre em contato com o texto bíblico. Depois, descrever a Arca da Aliança, falar sobre os nomes da arca, falar sobre a construção da arca, falar sobre o material que a arca foi confeccionada, foi feita, e depois descrever a arca, falando sobre a tampa da arca, o simbolismo da tampa da arca e também sobre o simbolismo dos querubins. E também abordar sobre os elementos que estavam dentro da arca, as tábuas da lei, o maná no deserto, o vaso com maná no deserto e a vara que floresceu, falando também sobre o simbolismo desses três elementos. E concluindo, trazendo para a questão prática, mostrando que assim como a arca representava a presença de Deus no Antigo Testamento, hoje nós temos então através do Espírito Santo a presença de Deus. Então, portanto, que Deus o abençoe e realce então essas verdades. Se possível, trabalhe bem a questão da imagem, para que o aluno possa entender, para que o aluno possa compreender. Aqui nós temos a Arca da Aliança aqui, né? Mas você pode levar, inclusive, para a sua sala, se você tiver, para que isso fique bem claro para os seus alunos. Que Deus, portanto, o abençoe e até a próxima aula.